A história da Europa medieval não pode ser contada sem mencionar o nome de Carlos Magno, o gigante que moldou o continente. Nascido provavelmente no ano de 742, ele emergiu de uma linhagem de guerreiros francos destinados à grandeza. Seu pai, Pepino o Breve, foi o homem que consolidou o poder da dinastia carolíngia, retirando os merovingios do trono. Desde a infância, Carlos foi instruído nas artes da guerra e na administração, acompanhando seu pai em campanhas militares. A morte de Pepino, em 768, dividiu o reino franco entre Carlos e seu irmão mais novo, Carlomano. A relação entre os irmãos era tensa e cheia de desconfiança, ameaçando mergulhar o reino em uma guerra civil. No entanto, o destino interveio quando Carlomano morreu repentinamente em 771, deixando Carlos como o único governante dos francos. Com o poder consolidado, Carlos voltou seus olhos para a expansão e a proteção da cristandade. Sua primeira grande campanha foi direcionada contra os lombardos na Itália, atendendo ao chamado do Papa Adriano I. O rei Desidério dos Lombardos ameaçava os territórios papais, desafiando a autoridade de Roma. Carlos sitiou a capital lombarda, Pavia, demonstrando uma paciência estratégica que definiria muitas de suas vitórias. Após a queda de Pavia, Carlos assumiu a coroa de ferro dos lombardos, unificando a Itália sob seu comando. Mas foi no norte que Carlos enfrentou seu desafio mais brutal e duradouro, as guerras saxônicas. Os saxões eram pagãos ferozes que resistiam tanto ao domínio franco quanto à conversão ao cristianismo. A guerra contra os saxões duraria mais de 30 anos, marcada por massacres, traições e batalhas sangrentas. Em 772, Carlos destruiu o Irminso, o pilar sagrado que sustentava o universo na mitologia saxônica. Este ato não foi apenas militar, mas um golpe espiritual destinado a quebrar a vontade de resistência saxônica. O líder rebelde Widukind tornou-se a nêmesis de Carlos, liderando revoltas constantes contra os invasores. A resposta de Carlos às rebeliões foi implacável, culminando no massacre de Verden, onde milhares de prisioneiros saxões foram executados. Eventualmente, até mesmo Widukind se rendeu e foi batizado, com Carlos servindo como seu padrinho. Enquanto lutava no norte, Carlos também olhava para o sul, para a Espanha dominada pelos muçulmanos. Em 778, ele liderou uma expedição através dos Pirineus, esperando aproveitar as divisões internas entre os emires mouros. A campanha não teve o sucesso esperado e Carlos foi forçado a recuar de Saragoça. Durante a retirada, a retaguarda de seu exército foi emboscada por bascos no passo de Roncesvalles. Foi aqui que morreu Roland, o prefeito da Marca da Bretanha, tornando-se uma lenda imortalizada na canção de Rolando. Apesar deste revés, Carlos estabeleceu a Marca Hispânica, uma zona tampão essencial entre o Islã e a cristandade. Carlos não era apenas um guerreiro. Ele era um administrador incansável que viajava constantemente por seus domínios. Ele instituiu o sistema de condados, delegando autoridade a nobres locais leais. Para garantir a lealdade e a justiça, criou os Missi Dominici, enviados do Senhor que inspecionavam as províncias. Carlos padronizou a moeda, introduzindo o denário de prata, que facilitou o comércio em todo o império. Ele compreendia que um império não podia ser mantido apenas pela força, mas precisava de cultura e educação. Este período de florescimento cultural tornou-se conhecido como o Renascimento Carolíngio. Carlos convidou os maiores eruditos de sua época para sua corte, incluindo o famoso Alcuino de York. Juntos, eles reformaram a educação, estabelecendo escolas palatinas para os filhos dos nobres. Foi desenvolvida uma nova forma de escrita, a minúscula carolíngia, que tornou a leitura mais clara e acessível. Graças a esses esforços,
muitas obras da antiguidade clássica latina foram copiadas e salvas do esquecimento. Carlos era profundamente religioso e via a si mesmo como o protetor da Igreja. Sua relação com o papado atingiu o ápice no final do século VIII. O Papa Leão III, atacado por facções romanas rivais, fugiu para pedir a proteção de Carlos. Carlos marchou para Roma para restaurar a ordem e julgar os acusadores do Papa. No dia de Natal do ano 800, Carlos ajoelhou-se para orar na Basílica de São Pedro. Inesperadamente, o Papa Leão III colocou uma coroa imperial sobre a cabeça de Carlos. A multidão aclamou: "Ah, Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos. Vida e vitória!" Este ato restaurou o Império Romano no Ocidente, desafiando a autoridade de Constantinopla. A imperatriz Irene, que governava o Império Bizantino, viu isso como uma usurpação. Apesar das tensões, Carlos buscou reconhecimento diplomático, trocando embaixadores até com o califa Harun al-Rashid de Bagdá. O elefante Abu Abbas, presente do califa, tornou-se uma curiosidade famosa na corte franca. Carlos escolheu Aachen como sua residência principal, atraído pelas fontes termais que aliviavam suas dores. Ele construiu um complexo palaciano magnífico, cuja capela ainda permanece como um testemunho de sua glória. A arquitetura de Aachen inspirava-se em Ravenna e no estilo bizantino, refletindo suas ambições imperiais. Carlos era um homem de estatura imponente, alto e forte, o que reforçava sua autoridade natural. Ele amava a caça e a equitação, mantendo-se ativo até seus últimos anos. Sua dieta preferida consistia em carne assada, que ele se recusava a abandonar mesmo sob conselho médico. Carlos vestia-se tipicamente como um franco, com túnica de linho e calças, evitando trajes romanos extravagantes, exceto em ocasiões especiais. Sua vida familiar era complexa, com várias esposas e concubinas, gerando muitos filhos. Ele era um pai devoto que não permitia que suas filhas se casassem, mantendo-as perto de si na corte. No entanto, a tragédia atingiu sua velhice quando vários de seus filhos morreram antes dele. Preocupado com a sucessão, ele coroou seu único filho legítimo sobrevivente, Luís, o Piedoso, como co-imperador em 813. A saúde do grande imperador começou a declinar rapidamente após anos de campanhas e governo. Em janeiro de 814, Carlos Magno faleceu, deixando um império que cobria a maior parte da Europa Ocidental. Ele foi sepultado na Catedral de Aachen, sentado em seu trono, como se ainda governasse na morte. Seu legado, contudo, provou-se difícil de manter unido, sem sua personalidade avassaladora. O Tratado de Verdun, assinado por seus netos em 843, dividiria o império em 3 partes, moldando as futuras nações da França e Alemanha. Ainda assim, a figura de Carlos Magno perdurou como o Pater Europae, o pai da Europa. Suas reformas administrativas lançaram as bases para o feudalismo medieval. O sistema de escrita que ele promoveu preservou o conhecimento ocidental através da Idade das Trevas. As lendas sobre seus 12 pares e suas aventuras cavalheirescas inspiraram a literatura por séculos. A espada de Carlos, Joyeuse, tornou-se um símbolo de legitimidade para os reis franceses posteriores. Sua canonização pelo antipapa Pascoal III, embora controversa, solidificou seu status mítico. A visão de uma Europa cristã unificada, sob um único governante, assombrou a imaginação política por 1000 anos. Ele derrotou os ávaros na Panônia, capturando seu vasto tesouro acumulado por séculos de saques. A destruição do Anel dos Ávaros, sua fortaleza principal, foi uma obra-prima de engenharia militar. Carlos também incorporou a Baviera ao seu reino, depondo o duque Tarsilo III por traição. Suas fronteiras
estendiam-se do Atlântico ao Danúbio e do Mar do Norte ao Mediterrâneo. Para governar tal vastidão, Carlos exigia um juramento de fidelidade de todos os homens livres. Ele promoveu a uniformidade litúrgica, impondo o rito romano sobre as tradições locais. A música gregoriana começou a se espalhar e padronizar durante seu reinado. Carlos também se interessou pela astronomia, estudando o movimento das estrelas. Ele ordenou a construção de uma ponte sobre o rio Reno em Mainz, uma façanha de engenharia para a época. Infelizmente, a ponte foi destruída por um incêndio, um presságio que entristeceu o imperador. Carlos mantinha relações complexas com o reino da Mércia na Inglaterra, correspondendo-se com o rei Offa. Houve até discussões sobre um casamento entre suas famílias, que nunca se concretizou devido a desentendimentos. A força militar de Carlos baseava-se na cavalaria pesada, os precursores dos cavaleiros medievais. Ele introduziu reformas na organização militar, exigindo que os proprietários de terras fornecessem soldados. As leis de Carlos, conhecidas como capitulares, cobriam todos os aspectos da vida, desde o crime até a agricultura. O capitular de Viles detalhava como as propriedades reais deveriam ser geridas, listando até as plantas a serem cultivadas. Ele protegeu os judeus em seu reino, permitindo-lhes liberdade comercial e religiosa, o que impulsionou a economia. Carlos era fascinado por línguas e ordenou a compilação de uma gramática de sua língua nativa, o franco. Ele também tentou aprender a escrever, mantendo tabuletas de cera sob seu travesseiro para praticar à noite. Infelizmente, ele começou tarde demais e nunca dominou completamente a arte da escrita. Sua biografia, escrita por Eginardo, é uma das principais fontes de informação sobre sua vida íntima. Eginardo descreve Carlos como um homem de voz clara, embora não tão forte quanto o seu corpo sugeriria. Ele detestava a embriaguez e era moderado no beber, embora apreciasse a comida em abundância. Os banhos termais de Aachen não eram apenas para a saúde, mas um local social onde ele debatia com até 100 pessoas. A preocupação de Carlos com a pobreza o levou a instituir dízimos para ajudar os necessitados. Ele condenou a adoração de ícones em concílios da Igreja, mostrando sua independência teológica de Bizâncio. As campanhas contra os eslavos no leste fixaram as fronteiras da Germânia por séculos. Ele construiu frotas para combater os ataques iniciais dos vikings nas costas do norte. Carlos chorou ao ver navios vikings, prevendo os problemas que eles causariam aos seus sucessores. Sua autoridade era tal que ele intervinha em disputas dogmáticas, como a controvérsia do Filioque. O imperador amava histórias antigas e canções bárbaras sobre reis guerreiros do passado. Ele ordenou que essas canções orais fossem transcritas, embora essa coleção tenha se perdido no tempo. Carlos nomeou seu filho Pepino como rei da Itália e Luís como rei da Aquitânia para descentralizar a administração. A morte de sua esposa favorita, Fastrada, causou-lhe grande dor e influenciou o clima da corte. Conspirações contra sua vida surgiram, incluindo a revolta de seu filho ilegítimo, Pepino, o Corcunda. A revolta foi descoberta e Pepino foi enviado para um mosteiro, poupado da morte pela misericórdia do pai. Este evento mostrou a vulnerabilidade do monarca, mesmo no auge de seu poder. Carlos mantinha um zoológico exótico, símbolo de seu alcance global e curiosidade. Ele reformou o calendário, dando nomes francos aos meses baseados nas estações e atividades agrícolas. O vento norte, por exemplo, ele chamou de Wind of the North, mostrando seu desejo de germanizar a cultura. Sua insistência na educação do clero visava acabar com a ignorância religiosa e os erros na missa. Carlos via a si mesmo como um novo rei Davi, um governante sacerdote ungido por Deus. A extensão de seu império facilitou a troca de ideias e mercadorias como nunca antes desde Roma. Ele encorajou a viticultura,
expandindo as vinhas para regiões mais ao norte da Europa. A organização de seus exércitos era impecável, com linhas de suprimento logísticas avançadas. Carlos usava a religião como uma ferramenta de unificação política, sem distinção entre igreja e Estado. Os saxões, uma vez subjugados, tornaram-se eventualmente parte integrante da cristandade alemã. A crueldade de Carlos contra os pagãos é hoje vista como uma mancha em seu legado brilhante. No entanto, para seus contemporâneos, ele era o farol da civilização em um mundo caótico. Seu patrocínio às artes resultou em belas obras de ourivesaria e marfim. Os Evangelhos da Coroação, supostamente encontrados em seu túmulo, são uma obra-prima da Iluminação. Carlos morreu de pleuresia após um curto período de doença, aceitando seu fim com piedade. O luto pelo imperador foi universal, sentido desde os mosteiros da Irlanda até as cortes do Oriente. Seu império, embora dividido, criou a estrutura política da Europa moderna. A ideia de uma comunidade europeia tem suas raízes mais profundas no reinado de Carlos Magno. Ele foi o protótipo do rei medieval, guerreiro, juiz e santo. Carlos Magno permanece, 1.200 anos depois, como uma das figuras mais imponentes da história humana. Sua vida prova que um único indivíduo, com vontade e visão, pode alterar o curso da civilização. O Império Carolíngio foi o primeiro grande esforço para reviver a ordem romana no caos pós-clássico. A espada e a cruz foram os instrumentos com os quais ele forjou a Europa. Ao final, Carlos Magno não foi apenas um rei dos francos, mas o imperador do Ocidente. Sua lenda vive em cada catedral, em cada lei e em cada escola que traça sua origem, a sua visão. Assim termina a saga do homem que tirou a Europa das trevas e acendeu uma luz que nunca se apagou completamente.